Hum, a Vamos ver se está nesse aqui. Opa! Boa tarde, amigos internautas. Iniciando mais uma live hoje com mais um convidado especial. Mais um convidado especial. E vem lá do Sindicato dos Bancários. Primeiro, gostaria de lembrar vocês que durante a live dê aí uma leve clicada e compartilhe a nossa página. Também nos sigam lá nas redes sociais, lá no Facebook. Como é que é? Aqui no Facebook, né? Onde a gente está transmitindo. Arroba Sindicato dos Químicos SP e arroba Hélio Rodrigues Químicos. No Instagram, arroba Químico SP e arroba Hélio.rodrigues13. Na live de hoje, vamos conversar com Leonardo Quadros. Leonardo Quadros é formado em Ciências Contábeis e Economia e é pós-graduando em Gestão de Projetos. Funcionário da Caixa Econômica Federal, iniciou sua militância em 2003, até falei a ele que na mesma época que eu iniciei a minha militância no Sindicato dos Químicos, é dirigente da FETEC São Paulo, Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito de São Paulo,
e da APCF, Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal. Deixa eu trazer aqui para nossa live, deixa eu só fazer tudo direitinho para não cometer tanta bobagem que a gente comete aqui. O nosso amigo Leonardo Quadros. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Boa tarde, Hélio. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é, é com grande satisfação que a gente recebe o convite para discutir um pouco dessas situações que têm envolvido a Caixa nesses últimos tempos, né? Que maravilha. Leonardo, eu já pedi para os nossos internautas compartilhar a nossa live. Você também compartilhou já lá? Foi lá e compartilhou na página? Compartilhe a nossa live na sua página, porque aí Sim. todos verão você, nos verão e todos nós nos comunicaremos. E nós estamos nessa empreitada porque nós queremos disputar a narrativa da construção desse processo de pandemia e quem é que vai pagar essa conta. Leonardo, como é que você está vendo essa questão, já começando pela sua visão, o que você acha de tudo isso, o que você está achando da ação do governo, e depois nós vamos conversar muito sobre a situação dos trabalhadores na Caixa Econômica Federal, que a gente tem visto todo dia esse governo genocida fazendo essa fila ficar muito grande, não dando as instruções, o governo não fazendo outras ações para poder não expor tanto as pessoas à contaminação e os trabalhadores da Caixa Econômica Federal também. Mas a bola está com você, Leonardo. Bom, Hélio, desde o início dessa pandemia ficou claro que o governo teria que agir para garantir a subsistência das pessoas, né? E, infelizmente, não houve ações coordenadas entre as esferas de governo, municipal, estadual e federal. Cada um tomou atitudes em uma determinada direção, né? E o governo federal acabou sendo obrigado, na prática, a adotar algumas medidas com as quais ele não vinha sinalizando. E uma delas foi o pagamento do auxílio emergencial, já que com essa pandemia e a orientação de que as pessoas devem ficar em casa para evitar uma propagação mais rápida do contágio do corona, muitos cidadãos acabam, na prática, perdendo emprego e renda, né? A gente tem uma situação em que cerca de 30 milhões de trabalhadores são assalariados com carteira assinada, né? E quase 40 milhões são trabalhadores informais que não têm a proteção da CLT, né? E se já para os trabalhadores que têm a proteção da CLT a gente teria dificuldades, como a gente viu depois com as medidas provisórias 927, 936, para essa grande quantidade de pessoas que estão na informalidade, a situação fica mais grave ainda, né? E aí, nesse sentido, as bancadas da oposição tiveram um papel fundamental para que o governo tivesse que fazer esse auxílio emergencial. No início, o governo estava querendo fazer no valor de R$ 200, e aí, graças à atuação das bancadas de oposição, articulando com vários outros setores, inclusive do centro, né? O valor teve que ser aumentado pelo governo para R$ 600, mas ainda assim o governo demorou para atuar, né? E aí o que a gente viu é que, no primeiro momento, a Caixa conseguiu, que foi o órgão que ficou como responsável por fazer o pagamento, ela conseguiu apresentar uma solução de acordo com o decreto que foi publicado pelo governo. Ocorre que o decreto tem falhas, né? E a própria Caixa tem problemas internos, que aí a gente pode, mais para frente aí no debate, falar um pouco mais a respeito, e a operacionalização desse pagamento acabou não sendo da melhor forma possível, né? E o resultado é esse que a gente está vendo. Infelizmente, filas enormes nas agências. Essas filas não são culpa dos empregados da Caixa em absoluto, eles estão trabalhando incessantemente, né? Das 7 horas da manhã até o último cliente, e isso todos os dias, estando expostos a inclusive a esse risco de contágio, né? E a população, infelizmente, também acaba indo às agências e correndo esse risco para conseguir acessar o benefício, né? A gente vai voltar nesse ponto que você falou que eu quero, que aí você pode aprofundar bastante os problemas internos, você trazer um pouco a informação para nós e para os nossos aqui companheiros que nos acompanham, companheiros e companheiras,
sobre esse... Por que a Caixa está desse jeito? Um banco que estava com projeção de abrir não sei quantas agências. Parece que tinha projeção de até passar o Bradesco em número de agências. Se já não é maior, eu não sei disso. Mas eu sei que a Caixa tinha uma outra estratégia que após o golpe de 2016, esse curso mudou e nós chegamos num problema que a gente detecta hoje de uma caixa que as pessoas estão indo e estão tendo problemas para poder receber esse benefício do auxílio emergencial. A gente teve aqui na live a professora, eu vou passar para você depois, Leonardo, que agora eu tenho o seu contato, a professora Magda Barreto, lá do Departamento de Economia da Unicamp, a Magda que foi ex-juíza do trabalho e desembargadora também, ela fez recentemente um artigo sobre as medidas provisórias, né? Ela junto com a Bárbara Valejos, e tem uma frase, eu tenho uma frase interessante que ficou, que o Beluso, elas reproduzem essa frase do Beluso, que é as MPs é um tentado à razão humana. Ele cometeu isso também com essa questão agora da Caixa, né? É um tentado à razão humana, isso que ele fez. Mas me fala essa questão da Caixa Econômica Federal. Primeiro, é a situação dos trabalhadores que estão sendo expostos a uma carga de trabalho muito grande e exposto também à contaminação, como são trabalhadores que estão no front. E a Caixa tem tomado as medidas, tem dado os EPIs, que é um problema que está tendo muito grande na saúde, os EPIs. E essa Caixa de hoje, ela é diferente da Caixa da gestão da Dilma e do Lula? O que aconteceu com a Caixa Econômica Federal? A Caixa hoje é bem diferente da Caixa que existiu há alguns anos, né? Eu entrei na Caixa em 2003. Quando eu entrei, a Caixa tinha cerca de 55 mil trabalhadores, 55 mil empregados concursados, né? E cerca de 1.600 agências. A Caixa passou por um processo de expansão, porque ela é a principal executora das políticas públicas do governo federal já há algum tempo, né? E passou a ter mais de 100 mil trabalhadores em 2015 e cerca de 3.400 agências, mais 700, quase 800 postos de atendimento bancário, somando quase 4.200 pontos de atendimento próprios da Caixa no país, né? Depois de 2016, essa curva acabou se invertendo e a Caixa passou a não conseguir mais nem repor a quantidade de empregados que tinha, né? Então, ela vinha num crescente em termos de número de trabalhadores, mas de 2016 para cá, a quantidade que saiu passou a ser muito maior do que a quantidade de trabalhadores que foi contratado, né? E passou a ser pauta da direção do banco fechar unidades, fechar agências, né? E outro ponto que hoje a gente percebe que poderia fazer a diferença, caso não houvesse essa decisão tomada lá atrás e que o atual governo, no governo Temer, e que foi continuada no governo Bolsonaro, que foi a redução dos investimentos, né? O investimento da Caixa em processamento de dados e comunicações, ele é decrescente de 2015 até hoje, atualizando o valor pela inflação, né? E hoje a gente percebe que se a Caixa tivesse continuado nesse caminho de buscar a bancarização das pessoas e mantido os investimentos, mantido o mesmo nível e aumentado, o desejável era que aumentasse os investimentos em tecnologia, a gente não teria sistemas tão saturados, né? E a gente teria mais população bancarizada, o que evitaria boa parte das pessoas de precisar comparecer ou de comparecer por qualquer motivo às agências da Caixa nesse momento. Então, a gente está sentindo hoje, na verdade, os efeitos de uma política que acabou desmantelando, que acabou reduzindo a Caixa nesses últimos tempos, né? Uhum. E eu queria essa questão da importância do banco público, o Leonardo, que você está falando também, essa questão relativo a ele ser um fomentador e ele ser responsável pelas políticas públicas.
A Caixa, e eu fiz financiamento pela Caixa da Casa Própria, ela tinha essa ação importantíssima com taxas de juros menores que a do mercado, que você fosse pegar no mercado dos bancos privados. Que outras políticas públicas ela tinha? Que outras ações ela tomava relativas às políticas públicas que mostra a importância de ter um banco público para nós, para os trabalhadores? Olha, um dos principais papéis da Caixa, Hélio, e que muitas vezes acaba passando despercebido, porque a Caixa acaba desenvolvendo várias políticas, né? A gente tem Minha Casa Minha Vida, a gente tem toda a gestão do FGTS, pagamento do seguro-desemprego, do Bolsa Família, do PIS. Mas uma coisa que a gente não nota tanto, mas que é fundamental, é, é o papel dela como regulador do mercado de crédito, né? Então a Caixa, como você bem falou, ela tinha taxas mais baixas do que as do mercado em quase todas as linhas, e a Caixa era o principal banco que fornecia crédito às microempresas, às micro e pequenas empresas, né? Então, só para citar alguns números para quem está ouvindo a gente ter uma ideia, né? Em 2016, a Caixa tinha um estoque de crédito para a microempresa de cerca de 48 bilhões de reais. Era líder no segmento com mais do que o dobro do segundo colocado, que era o Bradesco, com 24. Hoje, graças à mudança que a Caixa promoveu na sua política de crédito, que foi fruto da orientação do governo federal, a Caixa tem só 9 bilhões de carteira de crédito para PJ, né? E os bancos privados acabaram não ocupando esse espaço, eles permaneceram nas mesmas posições. Então, o que a gente percebeu de 2016 para cá é uma dificuldade cada vez maior daquele pequeno empresário, daquele microempresário de conseguir acesso ao crédito. Isso aconteceu não só na Caixa, inclusive. Isso aconteceu até no BNDES. Se a gente for consultar, esses dados são públicos, né? Se a gente for consultar o Banco Central, a gente vai ver que o BNDES, desde 2017, tem R$ 0 emprestados para a microempresa. É um absurdo, né? Isso é um absurdo. Isso explica muito daquilo que a gente tem vivido hoje e que é atribuído a outras causas. Mas, na prática, se a gente for fazer uma relação de causa e efeito, a gente vai verificar que esses fatores são os que mais contribuem para a dificuldade que se tem hoje para reativar a economia. E que, com a pandemia, se a gente não tiver bancos públicos e empresas públicas que sejam, de fato, capazes de implementar uma política sólida, né? Uma política que vá nesse sentido, definida pelo governo federal, o Brasil vai ter muitas dificuldades. Os próprios empresários reconhecem isso, né? Se a gente for verificar entrevistas de empresários ligados às centrais sindicais patronais, eles reconhecem que a Caixa, Banco do Brasil, as empresas públicas em geral, vão ser fundamentais na retomada do país nessa crise. Então, esse um pouco a situação Não, da... vamos aprofundar aí, porque o papo é tão interessante que em poucos minutos a gente já deu 20 minutos de live aqui, só para você ter noção, né? Parece que o tempo não passa, mas quando o papo é bom, a conversa é boa, a informação é importante. Eu vou aqui só dar uma passadinha aqui, Leonardo. Como você está conseguindo ver os internautas? Não, você está pelo computador? Sim, deixa eu só abrir aqui o Facebook. Tá, eu vou falando para você aqui. Só não deixa o som dele vir, tá? O Francisco de Carvalho dá uma boa tarde, a Jordana também. O João Arurana, desculpa, Arurana Cabral, desculpa, Arurana, errar esse seu sobrenome aqui porque é mais difícil. Arurana. Boa tarde, dá uma boa tarde para todos. A Vandeléia dá uma boa tarde, a Assunção, a Lídia Lopes, a Nilma também, a Edith, o Flávio, o deputado estadual Luiz Fernando, boa tarde. Fala da importância dessa live, a gente discutir a questão do sistema financeiro um pouco mais, que eu quero entrar mais nisso com você. A Renata, a Sheila também dá uma boa tarde. A Mônica Veloso, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Companheira responsável pela América Latina aqui do Comitê de Mulheres da Indústria. Abraço ao meu amigo Hélio Rodrigues, que tem feito um trabalho. Aqui está passando e dando um alô pra gente. A Elaine também. Agora a Mônica, o Leon, a Bruna, a Nátina também. E a Mônica faz aqui uma pergunta e um questionamento.
Vemos com tristeza as filas das pessoas que precisam do auxílio, muita preocupação com os riscos que a população está correndo, especialmente os trabalhadores da Caixa Econômica, que foi o que a gente já falou aqui, né, Leonardo, sobre isso. Muita gente na fila, não tem informação, papel que os serviços sociais dos municípios poderiam estar fazendo, mas essas estratégias públicas estão estão fechadas para a comunidade. O Henrique também mandou um abraço. O Ariovaldo, da Executiva Nacional da CUT, vai estar hoje com a gente aqui, dando uma colher de chá para a nossa live também, falando um pouco com a gente sobre essas questões. Já que o Leonardo, o governo tem feito, e fica à vontade para você comentar qualquer uma dessas perguntas aqui. Olhando para o sistema bancário, a gente sabe que os bancos dão lucro. Não deve ser diferente da Caixa Econômica Federal. Só de taxa, os bancos embolsaram ano passado 150 bilhões em taxas, o que dá suficientemente para pagar toda a folha de pagamento do sistema e ainda lucrar. Isso nós estamos falando de taxa, né? Que já é um próprio dado da discussão do nosso querido ex-deputado estadual Marculino, Luiz Cláudio Marculino, também passou aqui pela live nossa, falando um pouco sobre isso. E aí, qual a estratégia que está por trás de fechar banco público? É só para atender o mercado financeiro? É só para atender a lógica de especulação do projeto neoliberal? É para desarranjar as políticas públicas? Por essa questão do fundo de garantia? Também você falar, se você tem números aí, puder. Os números que você tiver também, Leonardo, bota na mesa, fica à vontade. Toca o assunto para onde é que vai. Agora eu estou fazendo consulta a você já. Nessa questão da importância da Caixa que teve para a questão do financiamento da casa própria. Porque nessa gestão do presidente Lula, houve muito financiamento, né? E no começo na primeira gestão da presidenta Dilma, houve muito financiamento. Eu sou uma das pessoas que fez lá na gestão do presidente Lula, começou o financiamento da Caixa Econômica Federal, que podia usar o fundo de garantia no começo, e a cada 3 anos você ia abatendo nas prestações. O que está por trás desse negócio de privatizar banco público? Hélio, hoje a estratégia, assim, o foco não é tão semelhante àquele que a gente viu nos anos 2000, com a privatização do Banespa e os bancos estaduais, né? Nossa Caixa é nosso banco, né? Nossa Caixa é nosso... Caixa. Nós perdemos. Hoje a gente não tem banco público estadual aqui em São Paulo, que faz muita diferença, né? Eu visito o interior do estado e a lembrança que as pessoas ainda têm do Banespa é muito forte, porque o Banespa foi importantíssimo para a gente, para as políticas públicas chegarem no interior, né? E hoje o estado de São Paulo, infelizmente, não tem mais esse instrumento, acabou abrindo mão, né? E o Banespa ele foi vendido no ano 2000, né, por 7 bilhões de reais para o Santander, só que esses 7 bilhões de reais foram pagos em moeda podre, né? Eram títulos, aquela chamada moeda podre, que foi o nome que se deu na época a certos títulos, que o valor de face era cerca de 10% do valor pelo qual ele era negociado. Então imagina, um título que, para você comprar no mercado, você compra com desconto de 90% e o governo aceita pelo valor de 100% nessa transação. Então foi algo, né, impensável. O valor que o Banespa teve de lucro naquele período já pagou o investimento que foi feito pelo Santander. Mas esse modelo de comprar em porteira fechada, os bancos, não é o mesmo modelo que a gente está vendo agora, que é a política que deve ser aplicada pelo governo federal para a Caixa e para o Banco do Brasil. O atual modelo de desmantelar essas instituições passa, na verdade, por vender as partes mais lucrativas dos bancos, né? Então, a Caixa já teve o anúncio de venda das loterias, venda da área de cartões, venda da área de seguros, venda da área de gestão de ativos de terceiros, e o Banco do Brasil a mesma coisa. Então, são áreas de negócios que são importantes para o resultado global dos bancos, para que ele tenha uma sustentabilidade financeira que permita que ele execute as políticas públicas,
né? E, por outro lado, a venda dessas áreas de negócios acaba tirando competitividade desses bancos públicos. Então, para os bancos privados, esse é o melhor dos mundos, porque eles compram só o negócio, né? E a parte que seria o passivo, que são os trabalhadores, o prédio e tal, fica toda para o Estado. Então, é isso que a gente tem sofrido, essa ameaça que a gente tem sofrido hoje na Caixa e no Banco do Brasil. Fora o fato de que as políticas públicas mudaram bastante, né? Você falou do financiamento habitacional, a Caixa durante muito tempo ela foi reconhecida como o principal banco da casa própria. E em algumas linhas de crédito, os bancos privados já estavam passando a Caixa, porque a taxa de juros que a Caixa estava praticando era maior do que a dos bancos privados. Então, aquele papel que a Caixa tinha também de regular o mercado, trazer taxas mais baixas, para possibilitar que a população tivesse acesso a esses serviços, a atual política do governo federal também acabou mudando, né? Então, é um pouco esse o cenário que a gente tem aí da Caixa com relação a essa estratégia do governo de privatização e de venda. Vender aquilo que interessa, o que não interessa, que seria o passivo, né? E o que incluindo em passivo trabalhista, todos empregados e tal. Isso a iniciativa privada não quer. Ela quer aquilo que gera mais resultado. E só para fazer um comentário sobre uma contribuição aqui de uma das pessoas que está assistindo a gente. Fica à vontade. Com relação às filas, né? Foi muito importante aquilo que ela falou, de que boa parte das pessoas que vão até as filas, elas estão indo atrás de informação, né? Quando o auxílio emergencial foi anunciado no começo de abril, o modelo que foi montado para que as pessoas tivessem acesso ao auxílio emergencial previa que o cidadão precisaria fazer um cadastro, né, via aplicativo ou via um site que a Caixa disponibilizou. Esse cadastramento ia ser processado pelo Dataprev, que também é uma estatal federal que tem banco de dados de todos os cidadãos, então eles acabam consolidando dados do DataSUS, dados da Receita Federal, de vários órgãos públicos, e aí com o cruzamento desses dados eles iriam apurar dados da Receita, já havia falado, né? E aí eles iriam apurar quais daquelas pessoas que se inscreveram têm ou não direito ao benefício e passariam para a Caixa a relação das pessoas que têm esse direito. E aí as pessoas tinham a opção de indicar uma conta bancária que elas já possuíssem para fazer o crédito do benefício, e caso elas não possuíssem conta bancária nenhuma, a Caixa abriria uma conta poupança social digital e a pessoa conseguiria movimentar via aplicativo também essa conta poupança, né? Essa estratégia, apesar dela ser interessante no sentido de que evita que as pessoas vão até as agências, vão até locais físicos, né, para fazer o cadastramento, ela tem um problema que são uma enorme quantidade de pessoas que está excluída digitalmente. Pessoas que não têm acesso à internet, não têm smartphone, né, não têm acesso a computadores. Então, esse foi um ponto que, desde o início, a gente alertou que a Caixa deveria atuar. Digo a Caixa, mas nesse caso é mais o governo. Deveria atuar, porque deveria ter uma ação em conjunto entre os governos municipal, estadual e federal para garantir que quem não tivesse acesso a esses recursos digitais conseguisse fazer os cadastramentos, né? E todo esse pagamento foi montado para que não fosse necessário as pessoas irem até as agências bancárias para fazer o saque, né? Elas poderiam fazer o saque, fazer as transações via aplicativo, sacar nas lotéricas, sacar no caixa eletrônico, não precisariam acessar o interior da agência. Mas, muito por conta desse quadro que eu já narrei, da falta de investimentos em tecnologia e também da falta de articulação do governo federal com os governos municipais e estaduais, isso não ocorreu, né? E seria necessário também que toda essa condição fosse explicada para as pessoas. Isso também não ocorreu. E isso fez com que as pessoas fossem buscar informação na Caixa, né? Que é o local que, em geral, elas buscam, elas
vão se socorrer, né, para ter informações sobre os programas sociais do governo, porque sabem que a Caixa é referência, sabem que a Caixa, em regra, é quem executa esses pagamentos, né? Então, a falta dessas articulações, a falta desse planejamento mais abrangente, mais amplo, fez com que houvesse uma corrida muito grande para as agências da Caixa, e o resultado foi aquele que a gente viu, aquelas filas enormes, os empregados da Caixa em jornadas extenuantes e as pessoas e os trabalhadores da Caixa, os empregados da Caixa, correndo muitos riscos de contaminação e também riscos de outras doenças, né? Porque é um nível de estresse, uma sobrecarga muito grande que os empregados da Caixa estão vivendo hoje em dia. Fora o medo de levar contaminação para dentro de casa, né? Ô Leonardo, eu vou ler aqui os nossos internautas, tem pergunta para você, mas muito importante essa explicação que você dá, porque nós sabemos que esse governo miliciano, lampa-botas do governo norte-americano, governo fascista que nós temos, ele não quer pagar os R$ 600. Isso aí não quer, isso aí esquece, ele não quer. Nós temos conversado aqui, Leonardo, com as lideranças dos bairros durante esse período e nós temos constatado que elas quando acessam, quando conseguem ter qualquer informação sobre em que estágio está o benefício, diz que está em análise. E é óbvio que as pessoas estão desesperadas, estão passando fome, elas vão para o local que elas conseguem pelo menos ter alguma informação. Acaba, e aqui a Ivone teve lá atrás a Ivone teve com a gente aqui numa live e falou: não vão para a Caixa, porque não é lá o lugar que é o lugar correto para ter informações. Lá é o lugar para você nem receber, tinha que vir um crédito já na conta, ou enfim, de uma outra forma, que não fosse necessário ir para as filas, ir para as lotéricas e para a Caixa, no caso na Caixa, até porque, enfim, isso não ia resolver. Mas o que a gente está vendo, e eu já tive que fazer algumas saídas pontuais, o que a gente mais percebe é isso, é esse governo genocida expondo as pessoas, ele não tem compromisso com a vida e faz isso. E evidentemente leva tantas pessoas a risco, como os trabalhadores da Caixa também. Então é importante você falar isso, que a Caixa tinha que estar lá só para processar o pagamento, não para que as pessoas nem necessitassem, nem precisassem ir lá, né? O governo que ele tanto ama, a bandeira que ele bate continência, esse borra-botas, família de miliciano que está no poder hoje, faz igual o titio dele fez lá, manda um cheque na casa das pessoas, né? Teria mil formas de resolver, mas o que a gente está vendo, Leonardo, é que nem sequer ainda a maioria não foi pago e a maioria não sequer tem informações ainda, né? São pessoas em estado de vulnerabilidade muito grande, que é o que a Adrianinha aqui, Magalhães, pergunta para você. Léo, você acha que haverá menos dificuldade tanto para a população como para os bancários na segunda parcela do auxílio emergencial? Um beijo, Adrianinha, obrigado por estar acompanhando a nossa live. Adri, a gente acredita que se o sistema passar a funcionar de uma forma mais ágil, as pessoas vão conseguir fazer o serviço que hoje elas estão buscando na agência via aplicativo. Se isso acontecer, sim, haverá menos dificuldades tanto para a população quanto para os bancários. E é isso que a gente espera. A gente não quer que as pessoas precisem ir até a agência da Caixa para fazer serviços que podem ser feitos de outras formas. O essencial nesse momento é deixar que vá à agência da Caixa quem, de fato, não tem alternativa, essas pessoas que são excluídas digitalmente. Mas, para isso, precisa haver melhora nesses sistemas, o que, para ocorrer, tem que ser... precisa ter um investimento em tecnologia pela Caixa e pelo governo. Então, só para dar um exemplo, Hélio, a Caixa, hoje, ela não tem só o pagamento do auxílio emergencial, né? Ela continua com uma demanda muito alta de pagamento de fundo de garantia. Houve muita rescisão de contrato de trabalho nesse período, né? Com o pagamento do fundo de garantia, aumentou a demanda pelo acesso ao seguro-desemprego, né? Muita gente também está buscando saque do PIS, muita gente também está buscando aquele saque aniversário. Lembra daquele saque aniversário que foi anunciado pelo governo no ano passado? E agora também tem
aquele benefício emergencial, o BEM, da MP 936 do governo federal, que suplementa parte do salário, né? Ah, é mesmo, é. Uhum. Nos casos em que o trabalhador acaba tendo redução salarial por conta da pandemia. Então, a Caixa está recebendo todas essas demandas. Então, é urgente que o governo, de fato, haja de forma a evitar que essas filas se formem, né? E haja de maneira efetiva. Uma coisa que a gente, o Movimento dos Trabalhadores da Caixa e o Movimento Sindical, de uma maneira geral, cobrou do governo é que esses saques fossem descentralizados, né? Mesmo que os bancos privados não tivessem mais resistência a aceitar essa descentralização, os bancos públicos estaduais e os outros bancos públicos federais poderiam atuar junto com a Caixa. Infelizmente, isso não está acontecendo, né? A gente tem o BASA, que é muito forte na região norte, né? Banco da Amazônia S.A., e poderia ajudar no auxílio ao pagamento naquela região, que é muito carente de serviço bancário. A gente tem o BNB, que é o Banco do Nordeste do Brasil, que em muitos estados tem uma rede bancária maior do que a da Caixa e poderia ajudar demais a executar esses pagamentos. Além dos bancos estaduais, o Banpará, o Banestes, o Banrisul. Então, a Caixa, com certeza, conseguiria fazer a coordenação desse pagamento. Mas o acesso ao benefício, ele teria que ser, em certa medida, descentralizado entre os bancos para evitar aglomerações, né? Porque a gente está falando de atender mais de 50 milhões de pessoas. O número que a gente tem é de que 50 milhões de pessoas já foi paga nessa primeira parcela e ainda tem milhões de cadastros que estão esperando o final da análise no DataPrev. Inclusive, depois eu vou colocar nos comentários o link para consulta no DataPrev do motivo da rejeição do cadastramento, porque muitas pessoas também buscam a Caixa para saber por que o cadastro delas não foi aceito, né? Mas essa informação está disponível agora via DataPrev. Era uma coisa que não estava no começo e contribuiu muito para que a Caixa tivesse filas lá no início, né? Então, o que a gente cobrava e continua cobrando é que haja essa descentralização para que tenha menos dificuldades para que as pessoas acessem o benefício e para que os empregados da Caixa tenham condições mais saudáveis de trabalhar, né? Ô Leonardo, passa o link para mim pelo WhatsApp agora que enquanto eu vou lendo aqui os internautas, e você fica à vontade, Leonardo, para abordar o assunto que te está mais incomodando, que você acha necessário falar com o pessoal aqui da live. Nós já falamos aqui da Adrianinha, já mandou já aqui um obrigado, Léo, um forte abraço, e ainda bem que temos todos esses lutadores sindicais. Então tá aqui o Valcir também está aqui com a gente, o Valcir Previtali, né, também que é do Sindicato dos Bancários. O Matheus Baeta Diógenes faz uma intervenção, diz que precisamos da construção de um banco público estadual em São Paulo para ser promotor do nosso desenvolvimento regional, amparando as famílias nesse momento e reerguendo a economia pós-pandemia. Você falou de vários bancos públicos ainda que tem na região no Nordeste. Naquela onda de privatização que foi a Caixa, a nossa Caixa, nosso banco aqui em São Paulo, o Banespa, né, que é uma privatização, Banespa que tinha um banco sólido e um banco, enfim, quem não lembra do saudoso time de vôlei, não sei se é da sua época, Leonardo, mas é da minha, o saudoso time de voleibol do Banespa, né, que fazia um embate enorme com o time de vôlei da Pirelli de Santo André, que a gente tinha, eu já fui assistir jogos, né, isso nos anos 80, né, nos meus 15, 16 anos eu ia lá, porque era um vôlei fantástico. E até o clube do Banespa, que tem aqui na Avenida Santo Amaro, se eu não me engano, ainda existe lá o clube do Banespa. Eles desarticularam, venderam naquela primeira onda que você explicou muito bem, das privatizações, e essa segunda que eles tentam fazer. Você falou, tem muito banco do Nordeste ainda, Leonardo? Tem menos do que seria necessário, né? A gente tem o Banpará, que é um banco estadual do estado lá do Pará, né? O
o BNB, que é um banco federal, que atua em todo o Nordeste, a sede dele é no Ceará, e o BASA, que é da região Norte, né? Além desses, a gente tem Banrisul, no Rio Grande do Sul, Baneste, no Espírito Santo, e pelo que eu me lembro, hoje a gente só tem esses bancos, né? Públicos, estaduais e federais. Você me mandou o link aqui agora, eu estou tentando copiá-lo para poder a gente colocar. Eu não sei se eu consigo copiar esse link para poder colocar aqui na nossa live aqui para as pessoas Ah, poderem ter acesso. eu acabei de colocar lá no comentário. Ah, você colocou no comentário? Então tá bom, porque aqui eu já abro, ele vai direto para consulta e é muito importante esse link aqui e não me dá a opção de copiar. Não sei por que não me dá a opção de copiar. Tá bom, vou mandar para Jordana ver se ela consegue me mandar de volta isso aqui para a gente tentar baixar, porque era. Deixa eu mandar para o Lucas também, ver se ele consegue me mandar esse link na condição que eu consiga baixá-lo, porque aí eu conseguia disponibilizá-lo aqui também, né? Deixa eu ver. Eu acho aqui que, deixa eu ver se eu. Como que você sabe que nós estamos nessa praia faz pouco tempo? Você vai me perdoar dessas extrema barbeiragem que a gente vai fazendo aqui agora, né, Leonardo? Leonardo, fica à vontade. Eu acho que está extremamente esclarecedor, extremamente importante. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Você colocou aqui, ficou nos comentários. Sim. Tem essa aqui que você acabou de falar do Matheus Baeta, que fala sobre a importância dos bancos públicos. Mas fica à vontade. O que você acha que você tem que colocar aqui no nosso bate-papo para poder, enfim, alertar mais as pessoas? Porque nós temos aquela coisa do spread bancário, que sempre foi uma luta dos bancários, essa questão daquele valor absurdo que os bancos acabam se apropriando entre aquilo que ele empresta e aquilo que ele cobra em cima do empréstimo, né? Nós estamos falando de 150, 180 vezes ao ano o valor que eles cobram em cima desse spread bancário. Como é que está essa luta ainda, o Leonardo? Ela faz parte da bandeira, das pautas? Já foi bastante atuante isso aqui na sociedade. Sim, a gente sempre faz essa denúncia para questionar qual é o papel dos bancos na sociedade, porque a gente tem um sistema financeiro no Brasil que, infelizmente, é extremamente concentrado. A gente tem mais de 90% das operações de crédito sendo feitas por 5 bancos, e desses 5 bancos, 2 são os bancos públicos federais e 3 são bancos privados, um estrangeiro e 2 nacionais, né? E a diferença entre a taxa pela qual o nosso recurso é remunerado quando a gente deixa nosso dinheiro no banco e a taxa pelo qual a gente consegue empréstimo é um absurdo, é um descalabro. A gente fez algumas comparações com outros países e o nível do spread bancário no Brasil é o maior do mundo com folga, né? Hoje a gente tem uma taxa Selic de 3% ao ano, né? E a gente tem uma taxa de juros no cartão de crédito, por exemplo, de cerca de 300, 350, 400% ao ano, né? No cheque especial, 200, 250. A Caixa anunciou a redução das suas taxas de juros para o cheque especial. Mesmo assim, a taxa da Caixa no cheque especial ao ano chega a 80% ao ano. Chega a 80%, né? Contra 3% da taxa Selic. E aí os bancos alegam que essa diferença é por conta da inadimplência. Mas aí a gente entra naquele velho dilema do Tostines, né? O que nasceu antes? A inadimplência foi causada pela taxa de juros elevadíssima ou a taxa de juros é elevada porque a inadimplência é alta? Porque, na prática, quando a gente termina de pagar um bem que é financiado via crédito direto ao consumidor, ou termina de pagar, de quitar ali nosso cartão de crédito que a gente acabou parcelando com juros, ou nosso cheque especial que a gente acabou ficando ali em um determinado mês, a gente devolveu 2, 3 vezes para o banco aquilo que a gente acabou tomando, né?
E não é que houve a inadimplência, o banco fala, que pena, eu fiquei com esse prejuízo e bola para frente, eu vou cobrar mais caro da próxima vez. Não, os bancos continuam fazendo a cobrança, Uhum. aquilo que eles recuperam entra como resultado, né? Se eles não conseguem recuperar uma carteira, eles vendem essa carteira para terceiros e ainda conseguem um bom um retorno de uma boa parte daquilo que eles haviam emprestado originalmente, e eles ainda têm condição de fazer lançamento a prejuízo desses valores e abater do imposto de renda. Ou seja, é difícil o banco não ganhar, né? Então, com esse sistema financeiro, é muito complicado que as pessoas tenham incentivo a investir. Se fala tanto em empreendedorismo no Brasil, né? Mas a primeira condição para empreendedorismo, que seria ter acesso aos meios de empreender, ela não existe. E a Caixa e o Banco do Brasil, além do BNDES, cumpriam um papel importante nesse sentido. Eu falei aqui um pouco do crédito para micro e pequenas empresas. Hoje, isso já não acontece mais, né? Fruto dessa mudança na política econômica do governo mesmo, né? A mudança ela coincide entre Caixa e Banco do Brasil, a virada de atuação coincide entre Caixa, Banco do Brasil e BNDES, não à toa. É porque os três têm o mesmo controlador, né? E o controlador dá uma orientação que a direção daqueles bancos acaba cumprindo, né? Então, poderia ser diferente, né? Em 2008, a gente já viu uma atuação diferente dos bancos privados, dos bancos públicos, aliás, que foi quando os bancos privados deixaram de emprestar, os bancos públicos passaram a atuar irrigando a economia com crédito, né? E aquilo foi importante para que na crise financeira o Brasil tivesse condições de ter menos efeitos no seu mercado interno, né? A gente não teve um crescimento no desemprego. No ano seguinte, o crescimento econômico do país foi o maior dos últimos 10 anos. Então, aí a gente percebe a diferença que faz quando um banco público, quando você tem banco público e uma política pública que esse banco público executa em prol da sociedade. Então, Tem aquilo, eu consegui colocar, mas as pessoas não vão conseguir acessar. Consultaauxilio.dataprev.gov.br barra consulta barra hashtag barra. Que aí a pessoa consegue, dando esse link, ela consegue chegar até a consulta sobre o auxílio. Você falou uma coisa importante, o Leonardo. Você falou assim, ó, nós estamos com no cartão de crédito, quando a pessoa não paga toda a fatura, bota no rotativo, paga uma parte, anualmente 300% desse valor. No cheque especial, de 200, dependendo cada banco, lógico que você está falando, a 250 esse valor referente ao possível calote que se dá no sistema e para você não perder. Agora sim, quem nasceu primeiro? Talvez não dê para saber, mas dá para saber há quanto tempo eles estão tendo prejuízo com isso? Que justifica ter uma taxa, um spread bancário desse tamanho? olha, não me recordo de um banco tendo prejuízo com essas operações. Em 95, houve o PROER, né? Você se lembra do famoso PROER, que foi um socorro aos bancos porque eles tinham uma forma de atuar com a realidade em que a, a inflação era muito elevada, né? E os preços eram remarcados todo dia, enfim. E quando teve a mudança com a estabilização monetária do país, em 95, né? Depois do Plano Real, muitos bancos tinham um modelo de negócios que tinha como modelo a alta inflação, né? E não conseguiram fazer a transição para a realidade que a gente passou a ter depois, né? Uhum. E aí, graciosamente, o governo federal, à época, implementou aquele programa de
estruturação. Agora eu não vou recordar qual é o significado de cada letra da sigla, mas implementou o PROER, que foi um socorro financeiro aos bancos e todos os bancos acabaram tendo acesso a essa linha de crédito, a esses recursos, né? E o pagamento também foi com essas moedas podres. Então, eu não tenho conhecimento de um banco que tenha prejuízo aqui no Brasil. E você comparou com a taxa Selic, que é uma taxa que referencia os papéis, referencia as ações. Você deu o valor de 3%. É bruto isso ou é descontando a inflação? Nós estamos falando numa taxa Selic aí de quanto mais ou menos? Que a inflação, não sei, que agora deu uma boa mexida na minha cabeça, que a inflação, não sei qual que está do período, mas é bruto isso, o Leonardo? Ou é líquido já? Nós já estamos colocando a Selic líquida aqui. Não, essa é a Selic bruta, sem Bruta. descontar a inflação. Então, se a gente for pegar o INPC, deixa eu pegar aqui, Uhum. fazer uma consulta rápida no Portal Brasil, só um instante, vamos ver se a Fica à internet me vontade. ajuda. Engraçado, né? Nesse período de pandemia a gente percebeu que a internet que a gente também compra tem uma coisa estranha que acontece quando a gente começa a usar para valer, né? Porque até então você tinha um pacote, você comprava, saía de casa, não usava, agora que tá todo mundo usando aqui, você vê que essa internet também tem umas cascatas boas aí, né, rapaz? Tem uns, né? Ah, é. O cara promete 200 mega, tá entregando 5 e olha lá, né? Eu tô tendo muito problema de internet aqui em casa. Eu não tô ficando tanto em casa porque eu tô indo visitar as agências em loco para acompanhar a situação dos colegas, verificar como tá o dia a dia, equipamento de proteção, essas situações todas. Mas quando eu chego em casa e preciso fazer alguma coisa, é um terror. Então, o INPC acumulado, INPC serve como parâmetro, inclusive, para as negociações salariais de boa parte das categorias, né, os bancários, inclusive. O acumulado nos últimos 12 meses, fechado em março, está em 3,31. Então, a taxa Selic ela está abaixo da inflação. Daí pode ser um pouco da inquietude do mercado financeiro, né? Que está tendo seus rendimentos um pouco. O que não aumenta também a dívida pública, né, Leonardo? A gente tem aí. é, Tem essa discussão. Passou por aqui numa live nossa, Leonardo, o Amir Cair, foi um dos primeiros que passou aqui comigo, numa conversa, o Amir Cair e o professor Eduardo Faiani. E o Amir Cair falava: pode emitir, emite moeda, emite dinheiro, cria um lastro, que tem que ter um lastro, aí você pode colocar o lastro como a dívida pública, não vai pressionar a inflação e vai conseguir dar um fôlego, vai endividar o Estado, mas dá um fôlego nesse período agora para a gente poder passar esse momento. Ele foi um dos primeiros que falou isso, eu não posso esquecer, inclusive eu já convidei ele para uma outro debate nosso aqui, o professor Amir Cair também, que ajudou bastante a gente nessa reflexão. Mas é isso, né? Você não acha que o mercado está um pouco inquieto, o mercado... Tem um filme, Leonardo, que você deve ter assistido, chamado já O Capital, do Costa e Gravas. Não sei se você já viu. Ainda não. Tá no YouTube, cara. Ele mostra o que é o sistema financeiro que você conhece bem melhor do que eu. É um cassino ao céu aberto, né? Isso aqui é um mundo especulativo só para você ganhar em cima dos outros, né? Em cima dos outros dos trabalhadores, da onde gera riqueza, gera trabalho, né? Muito interessante isso quando fala de sistema financeiro. Mas você acha que eles estão um pouco preocupados, não estão não, com esse negócio? Certamente, porque basta a gente ver o resultado dos bancos agora nesse primeiro trimestre, né? Já o Itaú e o Bradesco já anunciaram seus balanços e tanto do Itaú quanto do Bradesco houve lucro, né? O lucro foi de cerca de 3 bilhões de reais, mas com queda de cerca de 70% com relação ao mesmo período do ano anterior. 70%. Agora eu não lembro exatamente o percentual, mas é um percentual altíssimo. Então, teve lucro, mas o lucro foi muito menor do que no ano anterior, porque a gente tinha uma situação aqui no país que era muito confortável para os bancos, de maneira geral, que é a seguinte: você não precisava emprestar, né? A atividade fim de um banco é a intermediação financeira, só que
os bancos eles não precisavam correr o risco de emprestar para pessoas físicas e jurídicas, porque eles tinham um credor já que era o governo, né? Uhum. Ó, a gente tem um povo aqui antes, tá vendo? Já chegamos a quase 1 hora já. Eu vou fazer as perguntas, passar para você e você vai fazer a nossa consideração final. Já de antemão, fico é, muito grato da sua presença, desse debate, um debate focado, muito bem colocado por você, da situação da Caixa Econômica e dos bancos, um pouco dos bancos públicos e desse debate todo em torno do auxílio emergencial. E tem gente perguntando aqui, deixa eu ver aqui, a Sheila conseguiu copiar, vai conseguir copiar, depois eu te mando por zap. A Silvia Maria, a Silvia Maria Silva Santos é presidente do Sindicato das Domésticas do município de São Paulo, que tem uma categoria grande, 1,5 milhão aqui na capital, o Leonardo, e tá, a maior parte deles são trabalhadoras, elas são trabalhadoras que não têm registro em carteira, então necessitam muito dessa ajuda emergencial, são diaristas, né? E boa parte dos empregadores não estão pagando essas diaristas, o que é um quadro muito triste. A Maria Zilma Lopes Miranda diz que está assistindo a gente. A Alessandra Dantas Lula da Silva, Alê, boa tarde, Hélio. Boa tarde, Léo. Voltando ao auxílio emergencial, gostaria de saber se o fato das pessoas não fazerem parte de nenhum programa social e não terem feito a biometria eleitoral atrasa mais o recebimento do auxílio. Deixa eu continuar aqui porque você pega na dele. O Milton faz esse questionamento por que o Banco do Brasil não está pagando também e nem os bancos públicos, mas isso o Leonardo, você não falou do Banco do Brasil, mas os bancos públicos, o Leonardo já fez essa intervenção aqui. Eu continuar com a pergunta da Lê. Eu pergunto, pois, muitos casos que estamos orientando e que ainda não receberam, coincidentemente, têm isso em comum. Olha que interessante. Me disseram que é porque a base de comparação de dados é menor e por isso demora mais. Demora mais. Aí pergunta se isso procede. Porque você falou que já pagou quanto, Leonardo? 50 milhões de pessoas? 50 milhões de pessoas. E pelo relato que nós temos aqui do outro lado da ponta, Leonardo, então esse cadastro tem mais de 100 milhões. Chega a 100 milhões. Chega Ele a 100 está milhões. tá beirando 100 milhões de pessoas. A gente tem basicamente três públicos do auxílio emergencial. Aqueles que já têm cadastro no Bolsa Família, que totalizam cerca de 15, 16 milhões de pessoas. E esse público, como ele já tem o cadastro no CadÚnico, e já tem um canal de recebimento que é o Bolsa Família, né? Eles já conseguem receber via cartão do Bolsa Família e senha, ou número de inscrição social, o número do cartão e a senha, né? Tem um outro público, que são as pessoas que não são beneficiárias do Bolsa Família, mas que já estavam no CadÚnico, que é o Cadastro Único do Governo Federal usado para os programas sociais, que abrangia todos os programas, né? O Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, enfim, as prefeituras têm acesso a esse cadastro e realizavam os cadastramentos localmente para os programas sociais do governo federal. E essas pessoas, aquelas que se encaixavam nos parâmetros que tinham sido definidos, também não precisavam fazer o cadastramento no aplicativo do auxílio emergencial, e tem todas as outras pessoas que eram os MEIs, os trabalhadores informais, esse público importante que você falou, né, que são as trabalhadoras domésticas, que parte delas tem carteira assinada, mas parte não tem, né? E essa parte que não tem é um número muito considerável, né? E esse grupo, a estimativa inicial do governo é que chegaria a cerca de 16 milhões de pessoas, né? Agora, pelas informações que nós temos, o total de pessoas que era estimado, em princípio, em cerca de 45, 50 milhões, já está em 100 milhões. Então, muita gente fez o cadastramento. Além daquele grupo além daquele público que era previsto inicialmente pelo governo. Os motivos pelos quais algumas pessoas acabam demorando mais para ter a resposta do seu cadastro, né, o benefício
quando a pessoa consulta o aplicativo do cadastramento, ainda aparece lá como em análise, a gente não sabe. Esse é, inclusive, um questionamento que boa parte dos deputados federais da bancada de oposição está encaminhando ao Ministério da Cidadania e pedindo esclarecimentos ao Onyx Lorenzoni. Mas essa situação que a Alexandra falou, né, de não estar na base de dados do TSE, pode sim contribuir, mas não tem como a gente afirmar que esse é um fator que atrasa ou não, porque os detalhes sobre essa filtragem, quem tem é o Ministério da Cidadania e a gente não tem acesso. Agora a gente consegue saber o porquê que o benefício é negado, graças a essa funcionalidade que o DataPrev disponibilizou. E o Milton, né, ele tem razão, o Banco do Brasil também precisaria atuar mais fortemente, na nossa opinião. Ele paga para quem tem conta lá, né? Então o sistema ele faz um batimento e quando identifica que um CPF de um cidadão que tem direito de uma pessoa que já possui conta no Banco do Brasil, o crédito deve ser feito automaticamente. Mas o Banco do Brasil poderia sim atuar mais fortemente, inclusive essa é uma das nossas cobranças, né, para que não haja uma sobrecarga tão grande, porque a gente está falando de um programa que é extremamente abrangente e que é extremamente urgente. As pessoas precisam desse recurso para garantir a subsistência, né, para conseguir comprar alimento. Então, por isso que a gente defende que não poderia ficar concentrado em um único local, porque as pessoas têm urgência no pagamento, né? Uhum. Bom, com certeza. Então respondemos todos os internautas. Deixa eu checar aqui se falta alguém para a gente não tomar bronca da próxima. O pessoal aqui dá bronca também, né, gente? Na gente eu falo em mim, que eles viram e mexem, falam que eu fiz uma pergunta, você não colocou no ar, não sei o quê. Mas tem vezes que a gente não consegue. Hoje a gente conseguiu praticamente atender todos os companheiros e companheiras aí com a nossa conversa aqui. Uma conversa muito interessante com o Leonardo, que é funcionário da Caixa Econômica Federal e trouxe para a gente aqui dados importantes, inclusive sobre esse processo agora que a gente está vendo do auxílio emergencial. Leonardo, chegamos a 1 hora, infelizmente. Você viu que a coisa é rápida aqui, né? Me desculpa aí pelo formato, porque também a gente não é entrevistador, a gente está usando esse espaço para trazer pessoas como você que contribuem na reflexão e na construção da narrativa de uma outra sociedade que não é essa que está aí, a do lucro, a do individualismo, a do egoísmo, e essa que está aí, que é aquela que é contra a existência da raça humana, que agora nós temos um presidente genocida mesmo, e contra a saúde ambiental do planeta. Queria te agradecer muito, muito obrigado pela sua presença e queria que você fizesse as considerações finais. E se você sentiu vontade de abordar qualquer coisa, fica à vontade, amigo, companheiro Leonardo. Hélio, eu que agradeço pelo espaço, fico muito honrado por ter a oportunidade de falar para você e para tantas pessoas que nos deram a honra da audiência, né? Falar que esse bate-papo que a gente fez aqui, em pouco tempo, né? 1 hora é bastante, mas é pouco também, mostra a importância da gente ter instituições que de fato possam atuar para reduzir o principal problema do nosso país, que é a desigualdade, né? É impressionante quando a gente passa nas regiões. A gente está num estado que é extremamente plural, né? Passa nas regiões aqui de São Paulo e a realidade de um local é completamente diferente da realidade de outro. Então, isso só mostra que se a gente não tiver instrumentos para que as pessoas tenham acesso àquilo que é o básico para garantir a sobrevivência delas, a gente falhou como sociedade. E acho que a gente não quer que a nossa sociedade falhe, e por isso a gente precisa lutar por esses meios de implementar essas políticas públicas, né? E agora a gente vê a importância da gente ter um sistema de saúde universal, a importância da gente ter bancos públicos, que é um debate que a gente faz bastante, e a importância também de ter outros órgãos públicos como a DataPrev,
E isso deve fortalecer a gente na luta contra a privatização e também gostaria de pedir para as pessoas que, por favor, só vão à agência da Caixa caso seja necessário e tenham paciência com o empregado da Caixa, ele está dando o melhor. Obrigado, gente. Boa tarde. Com certeza, Léo. Bem falado. Só vão à Caixa. Nós vamos tentar aqui nessa live colocar sempre aqui o link que você nos passou para que as pessoas possam consultar sem colocar em risco a sua saúde, a sua integridade física e também a integridade física dos trabalhadores e trabalhadoras da Caixa, como você bem colocou, que estão lá cumprindo com muita dedicação essa exigência da entrega do auxílio e de tudo aquilo que você falou, né, Léo? Não é só o auxílio emergencial, tem muito mais coisas que a Caixa faz. O que a gente está vendo também no sistema de saúde, que está nos deixando bastante apreensivo, Léo, é que as vítimas de coronavírus têm afastado da rede pública pessoas que tinham já doenças como pressão alta, diabetes, que tinham que ter um acompanhamento médico. Então a gente está vendo um aumento também de morte de pessoas por falta de acompanhamento médico, porque não estão se sentindo seguras para poderem irem aos locais que elas frequentavam de saúde para poder pegar sua medicação, para poder pegar a sua receita, para falar com o seu médico, porque nós estamos num momento agora bastante complicado. Então, mais isso que você coloca, que a Caixa tem uma série de outros trabalhos e, evidentemente, com um governo que olha para a Caixa e quer privatizar, quer vender, quer, enfim, atender aos anseios dos governos, né? Porque a gente, inusitadamente, a gente elegeu no Brasil um cara que não é presidente do Brasil, né? Ele pode ser presidente de qualquer lugar, menos do presidente. É o que a Maria Zilma está falando. Vocês não vão falar do presidente? Não precisa, né? Porque eu acho que uma vez aqui, Léo, eu falei que o presidente era um retardado. Justamente quando eu estava conversando com o Dr. Paulo, psiquiatra, o Dr. Paulo falou assim, ele não é retardado. Doido eu conheço bem. Doido eu conheço, porque eu fiquei 30 anos dirigindo o Juqueri, né? Então eu conheço doido. Aquele é um caba safado. Então, esse caba safado que está na presidência não merece, viu, Maria Zilma, sequer os nossos comentários, e sim o impeachment, o fora Bolsonaro, que é o que a gente está colocando cotidianamente. Leonardo, muito obrigado, foi muito bacana, representou à altura aqui o debate dessa live. Até a próxima, a gente se vê aí nas lutas e boa sorte na luta com os companheiros e que os companheiros de lá possam resistir a esse processo tão difícil que a gente está passando. Valeu! Um abraço, Hélio. Um abraço a todos. Obrigado. Tchau, tchau. É isso aí, companheiros e companheiras. Falamos com o querido Leonardo, que a gente pôde fazer um bate-papo agora sobre a questão da Caixa Econômica Federal. Isso aqui tá dando uma bugada, mas daqui a pouco ele para. Ele para porque ele tem que parar, né? Isso aqui tem que parar, senão não tem muito o que fazer. É isso, a gente vai encerrando por aqui essa live. Chamando os companheiros, vamos ter uma live às 16 horas, depois uma live às 19 horas com o Ariovaldo, que é secretário de Finanças da CUT Nacional. É isso aí, a luta continua. Um forte abraço aos companheiros e companheiras. Tinha que baixar aqui mais um vídeo, mas a técnica aqui não está muito boa. A gente agradece demais essa conversa com o Leonardo, da Federação dos Trabalhadores e Empresas de Crédito de São Paulo. O governo genocida cria dificuldades para o pagamento do auxílio emergencial. Os problemas estão desde a demora do pagamento até a impossibilidade de se cadastrar. E o Leonardo colocou para a gente aqui, a gente deixou aí o cadastro para as pessoas poderem consultar em que momento está esse auxílio emergencial. Bom, é inocência do governo pensar que todos os informais que não têm acesso a banco teriam acesso à internet para conseguir se formalizarem como em um passe de mágica.
Mas vamos continuar acompanhando, cobrando e denunciando. A prioridade é salvar vidas. Um forte abraço, tamo juntos e até a nossa próxima live. Valeu!